Olá, boa noite. Bem-vindos. O jornal começa hoje na província da Huila e com uma notícia de bom tom para os taxistas e mototaxistas. É que teve início naquela região do país o processo de cadastramento dos profissionais deste ramo, a Segurança Social. Iniciou na província da Huila a inscrição dos taxistas e mototaxistas nos serviços do Instituto Nacional de Segurança Social. No processo deverão ser inscritos no INSS cerca de 21 mil profissionais das duas classes que passam a condição de assegurados. Entendemos nós que este é um processo de tirar as pessoas que se encontram na informalidade e colocá-las na formalidade. E os taxistas e mototaxistas estão abrangidos nesse decreto. E esse decreto visa a sua inscrição no sistema de segurança social. Bem, a importância de ficar na segurança social, justamente que nós os mais velhos já temos a idade avançada, que às vezes se você entra nessa situação que a tua reforma vocês não têm mais força de conseguir trabalhar na segurança social, sai alguma coisa, tipo a reforma. O registro mesmo para a segurança social é necessário. É necessário e é algo que teria sido feito há muito tempo, porque afinal de contas, vendo pela vida que o mototaxista leva, é uma vida de risco, depois sem esperança, sem nenhum futuro, sem nenhuma segurança social. Portanto, a oportunidade é bem-vinda. É muito importante porque suponhamos que amanhã depois da manhã já não temos mais aquela força de continuar a trabalhar. Automaticamente, em função dos anos que fomos contribuindo, entramos para a reforma, ganhando a nossa pensão na normalidade, a fim de não termos aquela dificuldade que é para continuar a dar o sustento para os nossos filhos. E também tem, principalmente, uma grande importância, suponhamos que há aquela questão de acidente e haja, a perda dos membros inferiores e tudo mais, e aí automaticamente entramos para a Caixa, começamos a ter o nosso vencimento na Caixa Social por invalidez. A diretora do Gabinete Provincial dos Transportes garante que o processo é abrangente para todos os profissionais das duas classes. Esta inscrição representa instabilidade também para o setor, porque os taxistas são nossos parceiros e esperamos que os 1.360 táxis licenciados, os seus taxistas possam vir e fazer a inscrição. Temos mais de 20 mil mototaxistas aqui na nossa província. Esperamos que todos também procurem esse serviço, esperamos que todos possam beneficiar-se. Outros destaques na edição de sexta-feira. Cozinhas comunitárias em Luanda, funcionamento de casas que apoiam maioritariamente crianças. E também hoje, crime sexual cometido por um professor e que terminou em gravidez. Compromisso com a melhoria da qualidade da educação, novos passos de Angola na busca de experiências de sucesso. Acordo Geral de Cooperação entre Angola e o Malawi. Obras em Cabinda, ponto de situação de ponte que pode facilitar a ligação entre as partes norte e sul da cidade. Negócios na Expo Huila, com detalhes sobre o dia dedicado ao melhor da criação animal. Outra vez, boa noite. Seguimos com solidariedade e um novo olhar ao papel das cozinhas comunitárias, unidades que desempenham um papel importante no apoio às pessoas desfavorecidas. São casas que beneficiam maioritariamente crianças e na conversa com responsáveis de algumas destas casas em Luanda, descobrimos que os últimos dias não têm sido fáceis para a sua atividade. Várias famílias carenciadas afirmam que, nessa altura, as cozinhas comunitárias têm desempenhado um papel fundamental para o sustento de muitas crianças e cidadãos desfavorecidos. Na província de Luanda, as organizações que detêm as cozinhas dizem que enfrentam muitas dificuldades. Uma dessas cozinhas é a Sabores do 30, do mercado do quilômetro 30, que atende diariamente mais de 200 pessoas daquela zona do município de Viana. Essa cozinha está a socorrer o 30 completo.
Se não tivesse isso, não sei o que seria. Até as mamães zungueiras, mãe do neném, tudo param aqui para ter fome. Não dá para roubar aqui no 30, queimam. Nós almoçamos, nos dão almoço por dia. Chegamos aqui 12 horas, temos direito de sopa de batata, sopa de feijão. Hoje, quinta-feira, nos dão arroz com feijão. Está muito bom, as crianças venham aqui de favor, ninguém paga. É muito bom. A OMA criou essa iniciativa com esse projeto da cozinha comunitária. E não só cozinha comunitária, também creche comunitária. Estamos a fazer esse levantamento, esse cadastramento para posterior trazermos aqui o registro para poder registrar mesmo as crianças. Queremos ampliar o espaço devido à demanda. E aqui na Aldeia Solar, no município do Icolibengo, a Associação Terra de Amor, que tem uma cozinha comunitária e que também presta vários serviços sociais, atende diariamente mais de 500 pessoas, principalmente crianças carenciadas. E a associação fala das dificuldades que enfrenta todos os dias. Nós, quando chegamos aqui, demos conta que era um bairro muito carente. Havia muita necessidade, não só falta de luz, água, mas principalmente a falta de alimento. E como nós temos um centro de acolhimento aqui, onde acolhemos os rapazes, demos conta que poucas crianças iam à escola por causa da fome. Então, junto com meu colega, temos a necessidade de criar uma cozinha. Nesse momento temos uma sala de aula de alfabetização, onde estão 20 senhoras. Assisto quase 70 famílias aqui. Nós estamos aqui a fim de procurar patrocinadores, se a administração puder também nos ajudar com a vedação desta nossa casa, que é a casa de crianças desfavorecidas. Se pudermos ajudar com a vedação, a compra de bliches, fogão, botijas também. Para os beneficiários e a Comissão de Moradores, a cozinha comunitária da Terra de Amor tem salvado vidas de muitas crianças que precisam de alimentação. A princípio, porque como viemos aqui, se alimentávamos e depois se acostumei com a mamãe Isabel e depois fiz parte do grupo. Desde que surgiu esta cozinha, ele tem ajudado bastante na vida das criancinhas que temos aqui no bairro, porque havia aqui crianças, por exemplo, quando tivessem que sair das suas casas para a escola, há crianças que vão com a fome e não conseguem. Numa entrevista concedida nesse ano, o governador provincial de Luanda garantiu apoio às cozinhas comunitárias. Nós temos vindo apoiar essas iniciativas, acompanhando desde logo, e é um programa que, em princípio, vai continuar. É uma experiência que também estamos a estudar, seu alargamento em outras localidades da província de Luanda. O mercado do quilômetro 30, no município de Viana, tem mais de 3.000 vendedores e o bairro Aldeia Solar, no município do Icolibengo, tem cerca de 2.000 habitantes. Educação e qualidade de ensino em Angola. Olhamos a seguir para os resultados da conferência que juntou aqui em Luanda especialistas da CPLP. Um palco de troca de experiências que registrou hoje o último dia. Angola está na luta para melhorar os níveis atuais da qualidade de educação no mais curto espaço de tempo possível. O exemplo disso é que o país já avança no próximo ano letivo com o passe que vai permitir o acesso gratuito ao transporte público aos alunos até a 9ª classe. Os passes sociais entram em experimentação no novo ano letivo 2023-2024. A informação foi confirmada pela Ministra da Educação, Luísa Grilo. A medida vai beneficiar os estudantes do ensino primário e primeiro ciclo do ensino secundário em termos de transportes. Vamos trabalhar com uma amostra por conveniência, ainda não será uma amostra representativa, vai ser uma amostra por conveniente de aproximadamente 140 a 150 escolas em todo o país, para irmos experimentando e irmos monitorando gradualmente. Estamos confiantes que a partir do próximo ano poderemos ir dando os primeiros passos. A comunidade dos países de língua portuguesa está engajada em melhorar os indicativos de qualidade na educação. Na segunda Conferência Internacional sobre Oficinas de Estatística da Educação, na CPLP, que decorreu em Luanda e juntou os peritos da comunidade durante 3 dias, vários problemas e possíveis soluções foram identificados.
Segundo a ministra da Educação, a fiabilidade das estatísticas do sistema educacional angolano é uma das apostas para a melhoria do quadro atual. É fundamental porque sem estatística nunca vamos chegar à qualidade da educação. A qualidade da informação estatística determina os nossos planos de atividade, determinam para onde é que devemos encaminhar os nossos esforços e para onde é que devemos ter toda a nossa atenção. No último dia de trabalho, um dos assuntos que esteve em discussão é a criação de um dicionário estatístico para os Estados-membros da CPLP. Com esse instrumento, será possível harmonizar e conferir maior credibilidade aos dados a nível da comunidade. Luísa Grilo disse que Angola tem alguns indicadores estatísticos, mas que carecem de afinação. Temos indicadores sobre as infraestruturas escolares, quer aquelas que estão a funcionar, quer aquelas que estão a ser construídas. Esse indicador está público, é partilhado. Temos indicadores sobre o número de crianças no sistema de educação, nos diferentes níveis de ensino. Temos esses indicadores por província. Quando questionada sobre o aumento das propinas, a titular da Educação disse: oficialmente, eu não tenho conhecimento de que tenha sido autorizado o aumento das propinas. Oficialmente, não tenho conhecimento. A única entidade que pode se pronunciar sobre isso neste momento é o Ministério das Finanças. E até agora eu não recebi qualquer informação da minha colega das Finanças e por isso eu não posso dizer se existe ou não aumento de propinas. Em contacto telefónico que a Rede Girassol manteve com o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, o responsável disse que também aguarda pela decisão do Ministério das Finanças. Combate ao crime a seguir. Novos resultados foram hoje apresentados pela Polícia Nacional e chama a atenção no informe o caso de um crime sexual cometido por um professor. A vítima é uma menina de 13 anos, aluna que acabou concebida depois de ter sido abusada várias vezes. Provavelmente, o final da infância e o começo da adolescência desta menina de 13 anos já não será o mesmo durante os próximos tempos. Ele mataram a infância da minha filha. Minha filha hoje já não quero sair na rua, já não quero olhar na cara das amigas e está sempre acanhada. Eles mataram um futuro, me traumatizaram. O drama de uma mãe que dentro de alguns meses vai se tornar avó, mas não nas circunstâncias que desejaria, tudo porque a filha foi supostamente violada. Eu comecei a notar ele quando eu saí do óbito da minha irmã mãe velha que faleceu. Quando eu chego de casa, notei ela muito diferente, conversei com ela, o que estava a passar com ela. Ela me disse que o professor tem abusado dela, mas antes disso, ela, no período das provas, a miúda já não queria fazer prova. Ela chorava que não queria ir na escola, por favor, me tira dessa escola, já não queria ir na escola. Fez prova, mas já ameaçando ela, vai na escola, não vais porque tem que fazer prova, a mamãe me troca de escola. De 26 anos, o jovem que na instituição de ensino privado exercia os cargos de professor e secretário, conta que pretendia apenas desabafar com a menina os momentos conturbados de sua relação. Tem uma dificuldade comigo em alguns aspectos. E por sua vez ela terminou comigo na relação e ao terminar comigo na relação não vi outra opção. Primeiro que tem uma alguém para desabafar e uma das pessoas para desabafar era ela. Mas também ele pelo menos não mostrou indícios de que ele teria a capacidade do gênero. E me vem na cabeça, poderia ser a minha sobrinha a passar por isso. Para quem é mãe, esta situação é incompreensível e gera dúvidas na relação entre pai e filha. Porque não é normal. Às vezes é mesmo a idade da própria filha dele, mas ele conquista. Nós também, como as mães, estamos a ter a desconfiança até com próprios nossos maridos, com as nossas filhas. O problema psicológico dessa menina não vai ser o mesmo, porque se no percurso que o professor lecionava lá na sala houve assédio da parte do mesmo e talvez alguma parte da menina correspondeu, o professor poderia ter mais noção, sabendo que aquilo
que ele era criança. A Associação de Pais e Encarregados de Educação entende que devem ser adotadas estratégias de socialização para a classe docente, de modos a se prevenir situações do género. Porque é preciso ver hoje que é um perigo termos uma criança com constituição física aceitável, com uma carinha bonita, os nossos docentes não poupam esforço. Então é preciso irmos ao terreno, fazermos uma mobilização, uma sensibilização. A socialização dos professores é evidente e nós estamos a lutar para isso. Pedi a menina para ir ao período da tarde, porque no período da manhã havia muito movimento e ele, portanto, achou que a menina deveria procurá-lo no período da tarde, no período da estudante, na criança. E envolveu-se com a menina na secretaria várias vezes, inclusive ameaçava a menina de que não podia denunciar, falar aos pais, sob pena dela perder a vida e ser enterrada mesmo no quintal do colégio. Recordo que em julho último, a Subprocuradora-Geral da República, Francisca Rasgado, defendeu a necessidade de se fortalecer as medidas individuais e conjuntas de prevenção e combate aos crimes de abuso sexual a menores por meio da legislação. Exploração sexual infantil. Reportagem da semana. Em destaque. A não perder ainda hoje aqui no jornal. Em Cabinda já estão em fase de conclusão as obras da ponte que vai facilitar a ligação entre as partes norte e sul da cidade e com a conclusão da infraestrutura. Esperam-se melhorias na circulação de pessoas e bens. As obras da nova ponte que irá ligar a zona sul e norte da cidade de Cabinda já se encontram na parte final da sua execução. Com a conclusão das obras, perspectiva-se uma dinâmica diferente da circulação de pessoas e bens ao nível de Cabinda. O responsável da empresa encarregue na execução da obra assegurou que será entregue ao governo provincial nos próximos tempos. Neste preciso momento nós já estamos com uma execução física na ordem de 90%. Como podem constatar, a esta altura estamos na fase de colocação das pré-lajes que vão servir do suporte do tabuleiro para tráfego dos automóveis e pessoas e bens nesse caso. Nós dizemos que estamos com um grau de execução física na ordem de 90% e uma execução financeira na volta de 50%. O vice-governador de Cabinda disse que esta via é aguardada com muita ansiedade por parte da população, devido ao alívio que poderá trazer em termos de mobilidade. É uma obra de grande impacto, para dizer, porque neste momento está-se a fazer o lançamento ou a montagem do tabuleiro. Estamos a falar aqui de um tabuleiro com vigas pré-esforçadas, não é? Que de facto estamos a falar aqui com cerca de 18 toneladas que elas pesam. Estamos a falar numa estrada de 5 km e 700, uma estrada que comporta N trabalhos, desde a pavimentação, desde passeios e lancis, desde a construção, futuramente também da iluminação pública e todos os canais de drenagens. Sabe que a Estrada Nacional 100 é uma estrada que neste momento, quer em horas de pontas e não só, é um fluxo enorme de engarrafamento sobrepõe a esta Estrada Nacional. Por esta razão, o Governo Provincial decidiu construir estes eixos viários que liga quer a parte norte e a parte sul entre a Estrada Nacional 100, intercedendo a Estrada Nacional 201 no Subantando, para permitir que haja fluidez do tráfego. A via terá mais de 5 quilómetros, com todos os serviços completos. A sua execução está na ordem dos 90%. Luanda acolhe de 25 a 28 deste mês a Exposição Nacional sobre Economia Azul. Evento baseado na promoção e reflexões sobre a preservação da riqueza dos mares de Angola. Fomentar e diversificar a economia marítima, a inovação e empreendedorismo, promover o desenvolvimento sustentável e estimular o turismo e a cultura oceânica constam dos objetivos da primeira edição da Feira Economia Azul, que decorrerá de 25 a 28 de outubro. Esta iniciativa promove o desenvolvimento da economia azul, que constitui para o nosso setor uma prioridade, um desígnio, um propósito que Angola pretende alcançar. Recordem-se que a nossa costa tem 1.650 quilómetros e que esta pode e deve ser explorada em benefício dos domínios que
a economia azul proporciona. A Baía de Luanda é o local que vai acolher a primeira edição da Feira Economia Azul, que poderá gerar cerca de 100 a 200 postos de trabalho. Pela dimensão que estamos a pensar alcançar, possamos contribuir dessa maneira, de maneira positiva, para um número bom de impostos de trabalhos. Nós começamos as inscrições hoje. Normalmente andamos na volta de entre 100 a 200 postos. A par do evento, que terá duração de 4 dias, a Ministra das Pescas e Recursos Marinhos adiantou que, a partir de setembro, o mar estará aberto para o pescado. A partir de dia 1 de setembro, o ano de pesca para os pelágicos vai estar aberto e vai permitir que se imponham então os métodos de pesca que concorrem para que estes pelágicos sejam então pescados, que são os cercos. E a fiscalização às embarcações decorre com normalidade. Nós fazemos-lo quer seja por via digital, seguindo as embarcações, quer seja por via de incursões no mar e trazer os infratores. Nós temos apreendido vários infratores. Essa transgressão, nós queremos que ela vá diminuindo, porque não conseguimos controlar que ela tenha um aspecto zero. A iniciativa é apoiar o desenvolvimento da economia azul de Angola, promovendo o aproveitamento econômico sustentável das atividades emergentes da economia do mar. Recorde-se que a primeira edição do Programa de Liderança em Economia Azul realizou-se no mês de abril de 2022 em Lisboa, Portugal. O Presidente da República recebeu hoje no Palácio o seu homólogo do Malawi e o encontro resultou na assinatura de um acordo geral. Um instrumento jurídico que engloba várias áreas de cooperação. O destaque recai para a agricultura e para os transportes. O Malawi mostra um grande interesse em entrar no negócio do corredor do Lobito. O aperto de mão dado pelos presidentes simboliza não só a irmandade enquanto homólogos africanos, mas, acima de tudo, a vontade de estreitar as relações bilaterais. Lazarus Chakwera chegou ao Palácio Presidencial por volta das 11h30. A sua deslocação à Cidade Alta dá um tom de estratégica à relação que se quer daqui para frente entre as duas repúblicas. Nós queremos fazer uma certa viragem na relação entre o Malawi e a República de Angola. Até lá nós temos uma boa relação. Primeiro, somos dois países da SADC e nós sabemos que o Malawi também é uma referência obrigatória quando se fala da história da SADC, tendo, portanto, albergado muitas reuniões da SADC em Blantyre, como em Lilongwe. Sabemos que o Malawi também presidiu não faz muito tempo a mesma SADC. Portanto, aí sim, até lá, do ponto de vista multilateral, portanto, e regional, portanto, temos tido uma cooperação muito estreita. Mas é preciso traduzir também esta cooperação para a cooperação bilateral. É o que nós fizemos hoje. O Acordo Geral de Cooperação é na verdade, para abrir o caminho aos acordos específicos. Por aproximadamente 25 minutos, os homólogos conversaram em privado e, na sequência, foram até a sala de tratados para testemunhar a assinatura do documento que, doravante, vai guiar a cooperação bilateral. Trata-se do acordo geral entre Angola e o Malawi e engloba vários setores, com realce para os transportes, finanças e agricultura. Transporte, mas nós vemos que Angola tem muitas minas, muitas explorações, então, e diplomacia também. Então, são nessas áreas em que pretendemos reforçar as relações. Angola tem um acordo com a Zâmbia, provavelmente Lusaka, sobre os dutos de combustíveis, e nós gostaríamos de fazer parte, ou ser parte deste projeto. Tanto os nossos ministros, Porto do Lobito, tanto os nossos ministros vão reunir nos próximos dias em setembro e vamos discutir mais vezes ainda sobre este projeto. De acordo com Tete António, o Malawi tem grande interesse no corredor do Lobito devido à ligação ferroviária que este país tem com a República da Zâmbia, que faz fronteira com Angola. Também interessa ao Malawi a questão da circulação de bens e pessoas entre nós e o domínio de transportes. Interessa muito ao Malawi, sobretudo o porto do Lobito. Portanto, há caminho de ferros que partem do Malawi para a Zâmbia. O interesse deles
na ligação com o corredor de Lobito, que para o domínio da agricultura, em que eles têm muita vantagem comparativa ao Malawi em termos de agricultura, também para poderem exportar os seus produtos através do porto de Lobito. Portanto, há esse interesse entre os nossos países e claro que cada um nesta cooperação vai procurando o que é de vantagem para si e também a exploração mineira. A exploração mineira, o Malawi está muito interessado na nossa experiência nesse domínio e eu creio que temos sim várias razões para justificar o Acordo Geral que assinamos hoje. O Acordo Geral de Cooperação abrange também os setores do comércio, indústria, turismo e ainda defesa e segurança. Recordamos que nesta quinta-feira o presidente Lázaro Chakwera participou da 43ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da SADC, evento que, além de outros momentos, confirmou a extensão de Angola à presidência da organização regional. Desafios na SADC. Este é o primeiro dia da presidência de Angola no terceiro mandato assumido na cimeira que terminou ontem aqui em Luanda. O país entra em cheio na causa, com foco no capital humano e na industrialização. A juventude é o centro da aposta para o presidente João Lourenço, que pensa na quarta revolução industrial. Angola compromete-se a trabalhar e dar o melhor de si para que a região da SADC se torne mais pacífica e desenvolvida do ponto de vista socioeconômico e político. Durante a sua presidência, o país da Palanca Negra Gigante pretende dar uma atenção especial a programas que facilitem o enquadramento da mulher nos mais variados setores, sobretudo nas áreas ligadas às engenharias e tecnologias. A questão da mulher e o seu papel no desenvolvimento integral da nossa região, com vista à construção de uma sociedade de maior justiça social, será um dos pontos importantes da nossa atuação. Como sabemos, apesar de nos últimos anos termos registrado importantes avanços a nível da região em termos de materialização da paridade do género em lugares de destaque nas nossas sociedades, os resultados ainda estão aquém do estabelecido pela SADC. Pretendemos trabalhar com os Estados-membros no sentido de se criarem mecanismos e incentivos a nível da região que facilitem o enquadramento da mulher nos mais variados setores, onde os números ainda são preocupantes, sobretudo nas áreas ligadas às engenharias e tecnologias, que serão o nosso principal desafio. Desafio este que deve contar com o apoio de toda a sociedade. Para esta docente universitária, a aposta na mulher é apostar na continuidade e na sobrevivência de um Estado. Não é uma aposta a certeira, é ouro sobre azul. Precisamos de mulheres com capacidades de liderar, precisamos de mulheres com capacidade de saber fazer e saber interpretar as mudanças e, é claro, sem falar que com mulheres, que somos a maioria, ainda temos muito para dar para o nosso país. No seu discurso, João Lourenço sublinhou também que durante o ano da presidência de Angola na SADC, o país fará uma forte aposta no capital humano, centrado na formação e capacitação técnico-profissional da juventude regional. Faz todo sentido e necessário que Angola, nesta terceira vez que assume a presidência, olhe para a juventude como também um mecanismo de alguma forma estar preparado para os desafios da geração 4.0, isso é a geração da industrialização, onde cada vez mais a dimensão das tecnologias se fazem necessário. E para que a região como um todo possa efetivamente se industrializar, é importante que exista mão de obra capacitada, preparada, de competências técnicas e ferramentas necessárias que permitam então uma atuação mais eficaz, cujos resultados e impactos possam efetivamente permitir a industrialização e o desenvolvimento da própria região. Para a juventude angolana, a paz é dos maiores desafios que Angola tem pela frente para o alcance
alcance de todos os objetivos preconizados pelo presidente em exercício da SADC. Só existindo paz, só existindo condições que propiciem o crescimento, é que poderemos também olhar para ultrapassar as dificuldades que a juventude dessa região vem apresentando. Tanto, havendo paz, havendo estabilidade na região, mais facilmente também os outros desafios da juventude poderão ser respondidos. Para além da aposta no capital humano, João Lourenço disse ser necessário apostar seriamente na eletrificação, no aumento considerável da produção de energia e partilha através da interligação dos sistemas de rede de transmissão. Angola justifica a escolha da aposta no capital humano como estratégica e fundamental para o alcance dos objetivos. Principalmente no domínio da paz e segurança, visto que os conflitos estão entre os principais obstáculos do desenvolvimento da região. A Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral aprovou o Plano Diretor Regional do Gás para o período 2023-2038, com investimento em infraestruturas para facilitar o aproveitamento coordenado dos recursos naturais da organização. Para o presidente em exercício da SADC, que falava em conferência de imprensa após o encerramento da 43ª Cimeira, sublinhou que o processo de integração vai trazer ganhos significativos para os Estados-membros, caso cada país fizer a sua parte. Acreditamos que todos, mas absolutamente todos os Estados-membros da organização sairão a ganhar com a integração regional quando ela efetivamente acontecer. Portanto, o que temos que fazer é cada um contribuir para o alcance desse objetivo da integração regional. A reunião de chefes de Estado e de Governo da SADC notou os progressos alcançados na operacionalização do Centro de Operações de Emergência Humanitária da SADC e exortou os Estados-membros a acelerar os processos nacionais de assinatura e ratificação do Memorando do Acordo para vigorar o mais tardar até outubro de 2023. Por outro lado, João Lourenço esclareceu que a região não deve ficar presa no pensamento da criação de uma moeda única, sendo que o seu desenvolvimento não deve depender de tal iniciativa. Para além de que o desenvolvimento de uma região não tem que passar necessariamente pela criação de uma moeda única. Nós temos no continente várias regiões económicas, a SADC é apenas uma delas, e imagina que cada uma dessas tivesse a sua própria moeda. Portanto, talvez fizesse mais sentido começasse a pensar na eventualidade de uma moeda única para todo o continente, e não para regiões específicas. Portanto, podemos garantir o desenvolvimento da nossa região sem que necessariamente tenhamos uma moeda única. A Cimeira de Chefes de Estado aprovou a declaração da SADC sobre a aceleração da ação para acabar com a SIDA como ameaça à saúde pública na região até 2030. Os chefes de Estado e de Governo se comprometem a proporcionar uma liderança forte e a trabalhar em parceria com as comunidades locais e internacional para manter o combate ao VIH e SIDA. Indústria e perspectivas na rota do desenvolvimento. A partir de segunda-feira começa aqui no Girassol Jornal uma série a não perder, com um retrato pormenorizado sobre o funcionamento de algumas das principais unidades industriais do país. Indústria. Desafios e perspectivas. Nós esperamos atingir este ano ainda o volume de 1000 toneladas de plástico transformado. Oportunidades e obstáculos por superar na rota para o desenvolvimento.
começamos nas nossas matérias-primas, nas que são possíveis nacionalizar ou modernizar. Em série, a partir de segunda-feira, no Girassol Jornal. Não perca. Seguimos com outras notícias. As empresas públicas Biocom e Angola Telecom encontram-se em estado de falência técnica e a precisar de recapitalização. Hoje foi apresentado o relatório agregado do setor empresarial público referente ao ano passado e que destaca que o BPC foi a empresa que mais prejuízos causou. O Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado apresentou o relatório agregado do setor empresarial público em Angola de 2022, onde a Biocom e a Angola Telecom foram destacadas por se encontrarem em situação de falência técnica. A Biocom está num processo de reestruturação financeira muito profundo. Esse processo de reestruturação financeira começou com a reestruturação dos financiamentos que a Biocom tem no sistema bancário. Existem 2 sindicatos bancários que financiaram as operações e a instalação da Biocom. Esta reestruturação foi concluída. Está em curso agora um processo de reestruturação societária que vai colocar um maior equilíbrio ao nível da estrutura acionista. Como foi referenciado, a Biocom tem acionistas privados e temos que trabalhar em conjunto com os acionistas privados para determinar o rumo para inverter essa situação de capitais próprios negativos. Uma das revelações mais notáveis do relatório é a intenção de privatizar a TV Zimbo e a Unitel a partir do próximo ano. Ao longo deste ano, começaremos a dar os sinais da privatização. Há um trabalho que tem que ser feito primeiro com a Unitel, há uma consultoria que tem que ser prestada. As empresas de comunicação social, há também um trabalho de definição da estratégia e de posicionamento do Estado no setor das comunicações sociais, que vai definir depois qual é a percentagem que o Estado quer alienar, e isso tudo está a ser feito para que ao longo do próximo ano começamos a iniciar os processos de privatização das empresas de comunicação social. O relatório também destaca a Sonangol como a empresa que mais contribui para as contas públicas e o BPC das que mais dão prejuízo ao Estado. As empresas que têm maiores ativos dão maiores lucros. O caso da Sonangol contribuiu positivamente para o resultado líquido positivo, mas temos várias outras empresas que estão em setores que têm maiores desafios do ponto de vista operacional e financeiro e que certamente contribuíram para o relatório para que o resultado agregado no final fosse positivo. O BPC, pelo peso que tem e pelo processo de reestruturação que está a passar, certamente condiciona os resultados, condiciona os resultados negativos, no fundo, é fundamentalmente por isso, mas no entanto o trabalho que tem sido feito em nível da reestruturação já indicam uma inversão na trajetória do desempenho do BPC e certamente acreditamos que nos próximos anos poderão estar a contribuir para que o resultado global do setor empresarial público seja positivo. Esta economista defende que para se acabar com os prejuízos financeiros nas empresas controladas pelo Estado, deve haver maior controlo e responsabilização aos gestores públicos. Fomos muito abertos relativamente à necessidade das empresas públicas terem uma melhor prestação de contas, uma melhor transparência, uma melhor divulgação, mas também uma maior responsabilização. Pois, afinal, as empresas públicas, não importa que sejam públicas, elas precisam ter uma gestão eficiente, porque, na realidade, o último proprietário somos nós, todos os cidadãos. O relatório agregado do setor empresarial público, apresentado pelo IGAP, reflete a realidade complexa e desafiadora da economia e das empresas públicas angolanas. Negócios na Expo Willa. O melhor da criação animal. Em destaque. Cólera causa mais de 200 mortes na RDC. Acompanhe o resumo da atualidade internacional a seguir com a Janete Meio-Dia, que já aqui está e traz outros destaques também. Janete, boa noite. Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. Ara. Assim que nos acompanha, boa noite. 230 pessoas, incluindo crianças, morreram nos primeiros 7 meses de 2023, vítimas de cólera na República Democrática do Congo, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Num comunicado, o Unicef afirma que mais de 31 mil casos suspeitos ou confirmados da doença foram registrados no país durante o período em referência. A província mais afetada foi a do Kivu do Norte, que registrou um número de infecções
superior a 21.400, segundo o Ministério da Saúde Pública da República Democrática do Congo. Veja a seguir outras notas internacionais. O alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos afirmou nesta sexta-feira que não há base legal para a junta militar do Níger processar o presidente deposto Mohamed Bazoum. Volker Turk fez esta afirmação depois de a junta ter declarado que processaria Bazoum por alta traição. A reação do responsável surge numa altura em que a Organização Internacional para as Migrações afirma que os 7 centros que acolhem pessoas que voluntariamente decidiram sair do Níger estão a registrar pressão. Nestas instalações estão cerca de 5.000 pessoas, enquanto outras 1.800 estão concentradas no exterior. Até o momento, mais de 60.000 migrantes atravessaram o Níger no primeiro semestre do ano para tentar chegar a outras zonas. Um hacker brasileiro disse na sequência de uma investigação do Congresso nesta quinta-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu que adulterasse uma urna eletrônica para mostrar que o sistema eleitoral brasileiro era vulnerável a fraudes durante a campanha presidencial do ano passado. Walter Delgatti disse que reuniu em agosto com Bolsonaro, que pediu para discutir a ideia com especialistas do Ministério da Defesa e se ofereceu a perdoá-lo caso sofresse consequências legais. O informático terá recebido R$40 mil pelos serviços. Entretanto, afirmou que nunca conseguiu hackear a urna eletrónica para mostrar resultado manipulado. Na Colômbia, uma pessoa morreu na sequência de um terremoto de magnitude 6,3 que atingiu a cidade de Bogotá, capital do país, na quinta-feira. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto levou os moradores assustados a fugirem para a rua, facto que causou a morte de uma mulher. Na sequência, um hospital foi evacuado. No Reino Unido, uma enfermeira britânica de 33 anos foi considerada culpada por matar 7 bebês recém-nascidos e tentar assassinar outros 6 num hospital onde trabalhava entre 2015 e 2016. Em tribunal, ficou provado que Lucy Letby injetou de forma intencional ar em alguns bebês, alimentou outros à força, bem como envenenou 2 com insulina. Entre as vítimas estavam 2 trigêmeos, que foram mortos com menos de 24 horas de diferença, assim como um recém-nascido com menos de 1 kg e uma menina nascida 10 semanas antes do tempo. O veredito será dado na segunda-feira e acredita-se que a profissional seja condenada à prisão perpétua. Está tudo dito. Eu volto amanhã. Kiana Simeão, boa noite. Boa noite, Janete. Amanhã é teu dia, então estamos juntas amanhã. Estamos juntas até amanhã. Bom descanso, Janete. Na Expo Ilha, que decorre na cidade do Lubango, registra-se amanhã um dos pontos mais altos. Falamos do negócio dos criadores. Esteve em montra hoje o melhor da criação animal. 220 cabeças de gado vão ser leiloadas este sábado no Lubango, naquele que será o ponto mais alto da Feira Agropecuária da Huila. O gado é proveniente de 15 fazendas de várias regiões do país e deverá gerar um volume de negócios de mais de 500 milhões de kwanzas. São 15 fazendas aqui representadas e trouxeram animais de várias raças. De gado bovino estamos a falar do gado regional, estamos a falar de Brahma, estamos a falar de Nenloor e outros que compõem aqui este tecido para o aumento da produção de carne. Trouxemos também cabritos da raça Kalahari e Boerbok, também trouxemos aqui ovelhas de primeira linha. Sábado nós teremos o leilão do gado bovino e o gado bovino é o ouro desta região sul de Angola, é o maior recurso que os fazendeiros têm. E vamos leiloar estes animais, de referir que são 220 cabeças aqui expostas, que vão para leilão e uma parte aqui para exposição. E o leilão vai começar às 15 horas. O volume de negócios desta feira está avaliado em 500 milhões de kwanzas. E o leilão de gado, como disse, é o ponto mais alto desta nossa feira, que vai acontecer no dia 19, isto no sábado. Trouxe alguns animais, não são muitos, mas como membro da cooperativa, não posso estar ausente, de estar presente, para dizer que também estamos a contribuir para o crescimento do país. Viemos com o propósito de troca de experiências e, como é óbvio, ver a possibilidade de adquirirmos também alguns animais, né, arraçados sobretudo. A Huila
Portanto, foi sempre uma província, né, que nós viemos já há longos anos, né, para a busca de animais, portanto, melhorados e sobretudo arraçados. Os animais que estão expostos são animais de alta qualidade, né, quer nos bovinos, quer nos caprinos e ovinos, tivemos a observá-los, e é por isso, que eu dizia, que viemos para observar e, quem sabe, poder adquirir alguns. E hoje, para a reportagem da semana, olhamos para os casos de exploração sexual de menores em meio ao fenómeno da prostituição. Um fenómeno que cresce a uma escala preocupante e o número de crianças envolvidas é cada vez maior. O que mostramos a seguir na reportagem do Custódio Jacinto revela a necessidade de medidas urgentes de controlo da situação. Entre sombras e o silêncio, a trágica realidade da exploração sexual de menores na cidade de Luanda. Comecei em 2017. Fizemos as coisas porque nós queremos estar bem. No ordenamento jurídico, a prostituição em si não está tipificada como crime. Primeira paragem, bairro da Vila Alice. Aqui encontramos este grupo de meninas que justificam que trocam sexo por dinheiro para pôr comida em cima da mesa. Queremos o quê? Ajudar nossa família, também queremos... Ajudar como? Você sabe, minha família, alimentar, na alimentação, de tudo que nós precisamos. Alguém te obriga a fazer isso? Não. Minha mãe morreu. Eu estou aqui nessa vida, entendeu? Para sustentar a minha vida e a minha mãe. E quem são os vossos clientes? Pessoas de distantes, eu mesmo daqui, que saem do trabalho, de casa, passam por cá e nós nos encontramos aqui. Vocês têm algum lugar onde vocês vão ou mesmo na rua vocês fazem? Não, na rua não. Temos segurança, pagamos ou pensão. Estas meninas têm entre 14 a 18 anos de idade. São lideradas por Angélica, de 28. O nome é fictício para proteger a sua identidade. Você decidiu os trazer para aqui? Sim, porque elas também têm... O que eu necessito, elas também necessitam. Nunca pensaste em sair dessa vida? Já. Se eu tiver alguma ajuda ao meu lado, eu sairei dessa vida. Seguimos para a baixa da cidade de Luanda. Encontramos vários focos. Aqui estão mulheres de todas as idades. Sem gravar entrevistas, contaram que trocam sexo por dinheiro, por prazer, e outras alegam fazê-lo para manter o fogão aceso. Cobram entre 5 a 10 mil kwanzas por hora. Mas afinal, a prostituição é crime ou não? Qual é o impacto na vida de um menor? A prostituição em si ela não é crime no nosso ordenamento jurídico. O que acontece é que em volta à prostituição podem estar tipificados alguns crimes, como o recurso à prostituição infantil por agentes ou indivíduos maiores de idade que vão à busca desses serviços feitos por menores de idade. Aquela agente pode ser responsabilizado criminalmente por esse recurso, nos termos da lei penal. Não podemos chamar prostituição infantil porque as crianças não fazem prostituição. São os adultos que levam as crianças para este fim. Temos outros que agem em silêncio em casa, que dizem a menina está cada vez mais bonita. E às vezes uma menina de 4 anitos toca nas partes íntimas da criança. Então fizemos esta campanha para as crianças das escolas e para dizer cuidado com o assédio sexual, cuidado com a violência sexual e cuidado com o abuso, porque infelizmente temos até tios, isso é que mais dói para uma sociedade, quando tios, pais que abusam as suas próprias filhas e até rapazes e acabam ocultando
E a mãe também compadece-se com a situação porque não quer queixar, para não perder as melhores condições de vida que infelizmente a família ou o pai ou o prevaricador dá. Basta a pessoa ter a sã consciência daquilo que está a fazer e mesmo sabendo que é errado, ali já existe um penalti, na qual a Bíblia mostra, né, por exemplo, em Levíticos capítulo 17, verso 7, e diz que o ato de prostituição é oferecer-se ao mundo espiritual, aos malignos. Então, e depois diz que Deus colocou isso como mandamento perpétuo, que ninguém podia se envolver em ação, em atos de prostituição, tanto os grandes como os pequenos. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, particularmente no bairro Morro Bento. O relógio marca 1h da manhã. Neste horário e neste ponto, o valor cobrado varia entre 10 a 15 mil kwanzas. A esta hora, o cenário parece tímido na Avenida 21 de Janeiro, mas quando menos esperávamos, 3 jovens chamam a atenção do nosso operador. Entre elas está uma menor. Minutos depois, uma delas vai ao encontro do cliente que acabara de chegar. Em seguida, são abordados pela Polícia Nacional, que deteve os infratores. Seguimos viagem até o Zango. Passamos pelas ruas da Ferrari, da Sagre e pela famosa Rua da Dira. Na Sagres, o ambiente é de festa. Homens e mulheres vendem o prazer em troca de 3 ou 5 mil kwanzas. Eu comecei a fazer isso em 2017, a caminho de 2018, quando meu pai faleceu. Meu pai trabalhava no banco, mas quando ele morreu, o banco já não aceitou mais dar mesada. Lá começamos a ter muita dificuldade. Uma das minhas vizinhas que começou: não, fulana, estás a perder muito tempo, você também o que você quer, podes ter dinheiro. Eu disse: tá bom, me leva então. E de lá comecei em 2017. Por exemplo, antes de ontem fui para a cidade, fui procurar trabalho, não encontrei emprego. Então eu disse: não, a solução mesmo é só não continuar sempre. Depois até lá, vamos ver até lá quando Deus quiser, para eu poder arranjar emprego. Tem muitas pessoas que estão nessas práticas, querem deixar. A igreja está de braço aberto para acolher essas pessoas. E termina aqui a edição de sexta-feira do Girassol Jornal, a quinta da semana. Obrigada pela companhia de sempre. O jornal regressa amanhã com a Janete Meio-Dia e o Adilson Garcia, à mesma hora, 19h45. Boa noite. Boa noite.